여러분 안녕하십니까? Bom dia a 다시 todos. 최저영장에서 여러분 뵐 수 있어서 너무 감사합니다. Eu agradeço muito por poder encontrá-los novamente no ginásio por esta semana. Deus quer falar uma palavra no nosso coração e que nós possamos nos tornar um coração com o de Deus. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler João capítulo 3. 여러분 가이드북 다 가지고 계시죠? 가이드북. Todos vocês têm o livro guia, né? Então, vamos abrir em João capítulo 3, a partir do versículo 16. 요한복음 3장을 찾아주시기 바랍니다. Por favor, procurem por João capítulo 3. 요한복음 3장 찾으셨으면 16절부터 Se vocês acharam, João capítulo 3, vou ler a partir do versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Lemos até o versículo 21. 제가 최저영장 집회를 1년에 2차례 하면서 Então, fazendo essa conferência nesse ginásio por duas vezes por ano, então eu falo a cada vez de uma parte da Bíblia. Essa vez, de uma forma mais fácil, vamos falar. Eu pensei que nós tínhamos que falar sobre a base da vida espiritual. Então, como nós temos que acreditar em Deus? Então, um outro pastor de uma igreja falou como tem que escovar o dente, como tem que fazer a apresentação, como tem que pregar. Não, como temos que acreditar em Deus. Então, assim conforme está escrito no livro guia, então, por alguns momentos a gente vai falar sobre alguns temas, vamos resolver algumas palavras da Bíblia, alguns temas, e aceitando essa palavra de Deus, eu acredito que nós iremos ter uma vida abençoada. Todos vocês conhecem muito bem essa palavra de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Tem algumas pessoas que falam que aqui dentro desse versículo tem Deus, tem o amor, tem o Filho unigênito, tem o que Ele deu, tem a fé, tem o que não vai ser amaldiçoado, tem a vida eterna, Dentro de capítulo 3, versículo 16, está escrito sobre os 66 livros da Bíblia. Então o Deus que nós acreditamos, que Deus é esse? E como essa nossa relação com Deus se realiza? E procurando na Bíblia, eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu, ultimamente, tenho falado muito sobre o Tobior. O irmão Jin Young-woo, a empresa Unab Biotech, ele descobriu uma célula vegetal, e isso é uma coisa muito impressionante. Dentro dessa célula vegetal tem uma célula que vive para sempre. Se você for lá nos Estados Unidos, num parque, tem uma árvore que tem uns 3.600 anos. Uma árvore de 3.600 anos, ela está viva. Isso significa que a célula dela está viva por 3.600 anos. Dizer que está viva por 3.600, a gente pode dizer que ela está viva assim eternamente.
Então, no mundo vegetal, ela tem uma célula que não morre para sempre. Então, a gente chama essa célula tronco. E as pessoas, elas pesquisaram muito sobre essa célula, e a nossa empresa da Unabiotech, ela pesquisou isso também. E ela removeu essa célula tronco. E aí essa empresa Unabiotech, ela pensou, como é que essa célula tronco trabalha? Que trabalho essa célula tronco faz? Essa célula está dentro do vegetal. Então, a célula do tronco, a célula que vira fruto, a célula que vira folha, que vira galho. Então, todas essas células são diferentes. Então, essa célula tronco, que célula é essa? Se o galho tiver algum machucado, então essa célula vai rapidamente curar esse machucado do galho. Então, se deixar esse machucado, com o passar do tempo, essa célula vira câncer. Não, quer dizer, esse machucado vira câncer. Porque se cai todas as folhas no inverno, então na primavera faz nascer de novo essas folhas. Então é esse o trabalho que a célula tronco faz. Então se tiver machucado a folha, se tiver machucado o fruto, se tiver machucado o galho, então a célula tronco faz esse trabalho de curar. Então essa célula tronco é a principal célula. Então, nessa empresa UNA, a gente tirou essa célula. Então, que trabalho ela faz? A gente escutou que isso faz bem para a saúde. E naquele tempo, nos Estados Unidos, em Nova York, tinha uma criança de 6 anos. Essa criança, ela ficou com câncer de estômago. E ela estava morrendo. E o pai dela veio para a Coreia e pediu. Eu escutei sobre essa célula tronco Tobior. Vocês não poderiam dar esse remédio para o meu filho, senão outro método, ele vai morrer. E aí esse Tobior, essa célula tronco, né? A gente deu o nome de Tobior, e esse Tobior, a gente deu pro pai desse Undini. O pai dele ficou tão feliz, pegou isso, foi para os Estados Unidos, pegou o avião. Então, 6 horas antes de chegar nos Estados Unidos, o filho dele morreu. Naquele tempo o pai chorou, a mãe chorou, todas as pessoas, todos os funcionários do UNA choraram. Aí uma irmã do oeste de Seul, e falaram que ela estava com câncer e não poderia viver mais de um mês. Desculpa, hoje eu estou falando muito sobre o Tobior. Não é para ganhar dinheiro. Eu não ganhei dinheiro para falar sobre isso, né? Então essa irmã, ela ficou com câncer e disse que ela só ia poder viver mais um mês. E aí a gente deu o remédio para ela. Aí a irmã tomou esse remédio e ela ficou muito bem. E a partir do dia seguinte o médico falou para... Aí ela começou a comprar um monte de coisa para comer, ela ficou muito bem. Só que aquela irmã, porque ela tomou num estado muito grave, depois diz que ela ia viver só um mês, mas ela viveu 1 ano e depois morreu. Então não sabemos muito bem sobre esse remédio, mas essa célula tronco, ela dá uma força para ganhar da doença, de ganhar do câncer, para ganhar da AIDS, para ganhar da hepatite. A gente descobriu que ele vence essas doenças, né? A gente está continuando a pesquisa. Então, esse cientista,
um rato que estava com câncer de pulmão, ele deu esse Tobior e depois ele melhorou esse rato, né? E aí esse cientista ele ficou muito interessado nesse remédio. Então, quando Deus criou o mundo, Ele não falou simplesmente, estrela seja feita, lua seja feita, você árvore seja feita. Não foi assim. Quando Ele fez a sua criação, dentro da sua criação, tinha a vontade de Deus. Quando a gente vê o Antigo Testamento, sobre essa célula-tronco, sobre esse Tobior, ela estava dentro da árvore e depois ela foi lá e curou a doença da árvore. Então a gente pode descobrir que o Tobior é isso, a célula-tronco faz isso. Então a gente pode, lendo a Bíblia, cada vez que eu leio a Bíblia, eu posso perceber que Deus é assim. Vamos ver a Bíblia. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas a palavra de Deus começou a iluminar. E aí começou a fazer que trabalho? Ele organizou aquela terra sem forma, ele preencheu aquela terra vazia, e aquela terra que estava em trevas, Ele colocou luz. Deus começou a conduzir a terra conforme o seu plano. E eu lendo essa Bíblia, como a Bíblia está escrita? O legal da Bíblia é que em Gênesis capítulo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. E aí no versículo 2 e 3 fala sobre a criação, capítulo 2 e 3 fala sobre a criação. Não, aí no capítulo 1 e 2 fala sobre a criação de Deus, e no capítulo 3 fala sobre a serpente ser o animal mais sagaz que todos os animais selváticos. E a serpente falou: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, o que veio para o ser humano? Através da serpente entrou desconfiança, entrou cobiça, entrou pecado, entrou a maldade, entrou a morte, entrou o medo. Está falando sobre isso no capítulo 3. Então, em Gênesis capítulo 3, no versículo 2, no capítulo 1, 2, o mundo que Deus criou, em qualquer lugar desse mundo, a gente não podia ver desconfiança, a gente não podia ver morte, a gente não podia ver maldição. Mas a partir do capítulo 3, quando o pecado entrou, começou a surgir a vida pecaminosa. Então, quando a gente lê a Bíblia, o que é impressionante? Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômios. Então, em Apocalipse acaba tudo. Em Gênesis capítulo 1, 2, não tinha pecado. Capítulo 3 entrou o pecado. E entrando o pecado, no final, em Apocalipse, no capítulo 21 e 22, voltou para um mundo sem pecado. Então, quando a gente vê a história, a criação de Deus, Deus criou o ser humano. E aquele mundo pecaminoso, Deus refez um mundo sem pecado. Então, nós cometemos pecado. Por causa do pecado veio medo, tristeza, escuridão, veio covardia. Agora, Deus está fazendo que trabalho? Novamente, sem ter relação com o pecado, sem ter nada a ver com o pecado, Ele está criando esse mundo.
a partir de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 20, ele trabalhou. E de novo em Apocalipse 21, a partir do capítulo 21, já é um mundo sem pecado, é um mundo sem tristeza, é um mundo sem morte, é um mundo sem lágrimas. É um mundo sem nada de trevas. Deus criou novamente esse mundo. Quando acabou os 66 livros, e aí da Bíblia a gente pode perceber que no finalzinho ele criou um novo mundo. No meio, Deus mandou Abraão, mandou os profetas, mandou seu filho Jesus Cristo. Ele fez ele morrer na cruz e depois mandou seus servos, pregou o evangelho. Todos esses trabalhos são trabalhos de Deus. O quê? Através do pecado, a gente se tornou sujo, essa vida suja, imunda, e Ele limpou, Ele fez a gente ficar purificado, Ele deu felicidade de novo, Ele permitiu a nossa felicidade de novo, fez com que pudesse florescer. Esse é o trabalho de Deus. Por isso, a vida de fé, como nós temos que ter a vida espiritual? A vida espiritual, eu tenho que ler a Bíblia bastante, tenho que orar bastante, tenho que cumprir os mandamentos, não posso cometer pecado. A maioria das pessoas pensa que é assim que vai poder ter uma vida espiritual boa. Mas a vida espiritual boa não é assim. A vida espiritual não acontece assim do nada. Tem a vontade de Deus, a gente tem que descobrir exatamente essa vontade. Ah, Deus trabalha assim. Ah, Deus concede a sua graça assim. Ah, Deus concede a sua bênção assim. Ah, Deus abençoa dessa forma. Nós temos que descobrir isso. Temos que perceber isso e temos que receber isso no coração. E assim, todas as coisas vão ser realizadas. Por isso, pessoal, se a gente souber conhecer exatamente a Deus, se a gente conhecer exatamente a Deus, então a vida de fé realmente se torna fácil. Quando eu li a Bíblia, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. Em João capítulo 3, a gente pode conhecer a Deus. Deus amou ao mundo. A gente descobriu isso na Bíblia. E depois a terceira coisa, que Ele deu o seu Filho unigênito. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, Deus, quando Ele nos criou, não tinha morte para Adão. Por causa do pecado, vindo o pecado, veio a morte. Então, esse mundo eterno, Deus vai criando dentro de nós, porque Deus nos amou, Ele nos deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por que Ele nos deu Jesus Cristo? Para nos salvar. Pessoal, Jesus, vamos pensar detalhadamente porque Deus nos deu Jesus Cristo. As pessoas pensam, eu tenho que me esforçar para acreditar em Deus, viver uma vida bondosa para poder ir para o céu. Mas qual o motivo de Deus ter mandado o seu Filho unigênito? Não é a gente fazendo alguma coisa que a gente vai ter nossos pecados lavados, se esforçando, que a gente vai poder se salvar, que a gente vai poder se consertar. Não dá para fazer isso. Se por acaso a gente pudesse fazer isso, então o que Deus faria? Ele não teria mandado a Jesus Cristo. Você não está fazendo assim, então se você fizer assim, você vai assim, você vai receber a salvação. Então Deus teria nos ensinado isso. Mas nós que já cometemos o pecado, porque nós somos escravos do pecado, nós não podemos vencer o pecado, não podemos resolver o pecado, não conseguimos cuidar do pecado. Então, para nos salvar, Deus mandou seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso Salvador.
E Jesus Cristo é o que nos faz ser salvos. 생각해 보세요. Então, pessoal, 내가 pense. 물에 빠졌는데 Se eu estiver afogado na água, 나를 건지는 분이 일을 해야 돼요. quem é que tem que 내가 trabalhar? Aquele que vai salvar ou aquele que está sendo afogado? Então é Jesus Cristo que tem que trabalhar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar parado. 예수님에게 나의 자신을 E se eu 맡기면 depositar minha vida nas mãos de Jesus, então Ele vai fazer tudo. A pessoa que está se afogando, se ela quiser se salvar, 둘 다 죽어. então, na verdade, aquele que vai salvar, as duas pessoas vão morrer. Então tem que ficar parado. 우리 멕시코의 선교사 김도연 Lá no México tem o missionário Kim Do-young. 성호 솔밭에서 Um dia lá no Sorbat, 가서 죽을 뻔했거든. ele quase morreu. 이제 그 강에서 Ele estava naquele rio, 쓰리발 신고 강에 들어 ele entrou no rio para lavar o rosto de chinelo, mas aí estava escorregadio e ele perdeu o chinelo. E o chinelo estava indo, e ele estava indo pegar o chinelo. 깊은데 빠질는지 모른다. Ai, eu não sei se eu vou me afogar ali. Ai, se não der para pegar, então eu vou deixar. Só que aí de repente ele se afogou. 근데 그분이 평소에 수영을 배워놓은 게 아니고 Então ele não aprendeu a nadar na sua vida. 아주 거리가 멀어. Ele estava numa vida muito distante de aprender a nadar. E aí ele acabou entrando ali no rio, escorregou e entrou no rio. E naquele tempo não tinha ninguém, porque todo mundo estava na hora da refeição. Aí depois as pessoas descobriram e começaram a querer salvar ele, mas ele já era tarde porque ele tinha desmaiado, porque jogaram alguma coisa para ele pegar. Aí colocaram ele deitado e a barriga dele estava assim cheia de água. Se a pessoa entrar na água, eu acho que ela tem muita sede e quer tomar água. Porque depois que ela toma toda a água, ela já não solta mais água porque eu acho que ele queria tomar toda essa água para poder não se afogar, né? Mas aí depois ele tomou toda a água e ele desmaiou. Aí ele pensou, nossa, onde que eu tô? Será que eu tô no céu já? Aí esse missionário Kim Do-young, quando eu escutei que ele se afogou, eu ri. Aí na nossa igreja tem o irmão Lee Jong-yeol. Esse irmão Lee Jong-yeol, quando ele estava como missionário, pastor numa igreja, naquele tempo veio o dilúvio. Então ele pensou o quê? Nossa, está chovendo tanto. Aquele irmão que está o Kim Jong-il que está ali no Sobar, ele não vai saber. Então eu não posso ficar sozinho e aquele irmão morrer. Aí ele pegou o carro e foi correndo pro Sorbat. Mas quando ele se aproximou da cidade, todo o rio já havia transbordado. E seguindo aquele caminho, ele tinha que chegar até o Sorbat. Ele tinha que falar para o irmão Peg. E ele foi lá avisar o irmão Peg. Mas aí o rio já estava transbordando e ele não conseguia aguentar. E aí ele queria passar o rio, mas ele não estava podendo e aí ele voltou. Mas o rio já estava super transbordando, estava transbordando muito e daí já passou ali, já tinha entrado no Sorbat. Aí ele estava saindo com cuidado, só que sem jeito nenhum, como já estava com muita água, ele já não podia nem mais nadar. E aquela porta do Sorbat, ele não conseguiu entrar, daí ele subiu na casa de estufa assim e a água começou a subir. E esse irmão não estava sozinho. Ele levou um outro irmão com ele e esse outro irmão estava daquele lado e ele estava desse lado. Aí esse irmão estava começando a ficar com frio, a água estava começando a subir e ele estava com muito medo. Aí ele falou, Deus me salva! Ele falou que ele começou a gritar muito. Não riam, porque agora o negócio está grave. Aí ele começou a gritar, Deus, eu não vou mais cometer pecado, por favor, eu vou te obedecer, Deus, por favor, me salva. Aí ele começou a se arrepender, começou a implorar pela vida diante de Deus.
Aí ele segurou o cano que estava ali em cima da casa de estufa e ele estava segurando seu corpo e o clima estava ficando mais frio e a água estava subindo cada vez mais. Ele estava segurando aquele cano como se ele já estivesse morrendo. Aí naquela região, começaram a falar, 2 pessoas foram para aquele lado, mas não voltaram. Aí as pessoas daquela região falaram, o que a gente faz? Aí uma pessoa falou, na minha casa tem um bote de borracha. Então, será que se a gente começar a encher esse bote de borracha com o nosso ar, então vai encher até quando? Aí uma pessoa falou, não é assim, você liga o carro, liga logo o carro. Aí ligou o carro, aí sai do escapamento sai aquele vento, né, sai aquele gás ali, aí ele encheu com aquele gás ali. Então, eles tinham o bote, mas não tinham um remo. Sem remo, como é que eu vou... mas tem que ter remo. Aí outra pessoa falou, isso daqui não é para fazer. Então não vamos fazer de remo, pega a bacia de plástico, vai. Aí pegou a bacia de plástico e começou a remar. Aí eles começaram a seguir aquele caminho que eles foram. Aí naquele lugarzinho ali na escuridão, falando Deus, ali no topo da estufa. Aí com aquele bote eles foram até lá e salvaram aqueles 2. E até agora o irmão Lee Jong-il está vivo. Eu acho que ele deve estar por aqui. Se esse irmão vier falar que vai ser emocionante, mas é que a gente não tem tempo, né? Então eu que estou explicando não está muito emocionante. Então a pessoa que recebeu a salvação, a pessoa que tem que receber a salvação, não é ela que tem que trabalhar, mas a pessoa que vai salvar é que tem que trabalhar. Isso é receber a salvação. A pessoa que está se afogando na água, ela sair nadando sozinha, isso não é salvação. Isso daí é ela saber nadar, ela saber fazer alguma coisa. Então ela está se afogando e alguém pegar e salvar ela, isso é salvação. Então a gente estava afogado no pecado e alguém teve que nos tirar dali. Então a salvação, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse Filho unigênito é o seu único Filho, Jesus Cristo. Então, esse Filho unigênito, Jesus Cristo, ele veio com o corpo humano e fez vir para essa terra com esse corpo humano. Por quê? Por quê? Porque pela nossa força não podemos receber a salvação. Porque pela nossa força não podemos lavar o pecado. Porque nós não conseguimos realizar a justiça. Porque nós não conseguimos ficar limpo. Então Ele, no nosso lugar, Ele nos lavou do nosso pecado, nos salvou do nosso pecado, nos purificou. Ele fez assim, para fazer isso, Ele veio nessa terra, por isso nós nos chamamos de Salvador. Por isso que Deus nos mandou seu Filho unigênito. Quando a gente pensa na Bíblia, a Bíblia é muito fácil. Mas as pessoas, sabe por que as pessoas falam que a vida espiritual é difícil? Porque eu, com meu esforço, não consigo receber a salvação. E esse Filho unigênito, Ele veio no nosso lugar para nos salvar. Mas nós querendo nos esforçar para receber a salvação, isso é muito difícil e cansativo. Eu não querer cometer pecado, isso é cansativo. Eu querer viver de uma forma bondosa é cansativo. Eu querer cumprir os mandamentos é cansativo. Eu querer fazer alguma coisa diante de Deus, realmente isso é muito cansativo. Mas ao contrário, se Deus fizer, nada se torna cansativo. Ontem de manhã, na nossa igreja, na hora do culto, uma irmã, é uma irmã com idade, né? E ela veio testemunhar. Essa irmã, ela recebeu a salvação na China, veio na Coreia e ela estava ajudando uma família, estava trabalhando como empregada doméstica. E aí a dona dela pegou o evangelho para ela. Então essa irmã falou o quê?
Ela foi pregar o evangelho. Ela foi pregar o evangelho para um doente, mas esse cara doente estava perturbado, né? Falou, eu estou cansado, não me enche o saco, eu quero dormir. Aí a irmã falou, eu cheguei, como eu vim aqui, eu só quero pregar 5 minutos para você. Aí esse doente, falou, tá bom, então prega só 5 minutos e depois vai embora. E por 5 minutos ela falou com ele. O que ela ficou assustada? Ela falou que ia pregar 5 minutos e ela pregou 5 horas. Esse doente, no começo, ele não queria escutar. Ele estava... Depois, quando ele começou a escutar, de repente, esse doente ficou com o olho redondinho, se levantou e por 5 horas ele escutou a palavra e recebeu a salvação. Pessoal, quando vocês veem, parece nada, mas quando eu escutei isso, eu fiquei muito assustada. Eu pensei, nossa, ficar nessa posição de pastor tá perigoso. Porque se aparecer continuamente essa pessoa, será que eu vou continuar sendo pastor? Será que eu não vou expulso do meu cargo? Eu continuamente me preocupo com isso. Por 5 horas, pregar? Quando eu fiz entrevista com um jornal, quando eu fui entrevistado, ele fez entrevista comigo por 5 horas. Quando ele faz entrevista com outra pessoa, ele faz por 24 horas. Nossa, se vem um entrevistador, ele veio, dormiu em casa e foi me entrevistando. Aí de manhã eu ia fazer Cooper, ele me seguia, ia fazer Cooper de novo, tirava foto. Aí quando eu pegava meu neto no colo, ele tirava foto. Quando eu ia jogar futebol, ele também ficava tirando foto, ele ficava me seguindo por tudo. Quando eu vi, mas eu não me lembro de ter pregado por 5 horas. Mas essa irmã ter pregado por 5 horas, eu fiquei tão agradecido. Eu fiquei muito... E o que eu mais fiquei assustada é que uma pessoa que não queria nem escutar a palavra, que quando ela pregou, ele se derreteu por aquela palavra e ele se levantou, ficou com os olhos redondinhos e ainda recebeu a salvação. O que ela deve ter pregado? Por isso, eu não tenho como não temer perder esse meu cargo. Então, quando eu vi essa irmã, o que eu senti? Quando eu escutei o testemunho dela, o que eu senti? Nossa, não foi essa irmã que fez isso. Foi o Deus que está dentro dela que fez isso. Foi o Deus que está dentro dela que fez isso. O Jesus Cristo que está dentro dela fez isso. Por isso, cada vez mais, os irmãos estão falando assim. Quando eu estava em Daegu, um dia, um irmão meu recebeu a salvação. Esse irmão, que irmão é esse? A boca dele é torta assim, né, virada. E principalmente porque ele era jovem, ele tinha muita vergonha de ficar diante das pessoas e falar diante delas. Principalmente onde tinha mulher. Ele sempre se escondia assim para não aparecer diante das mulheres também. Aí um dia ele veio na nossa igreja e eu escutei que ele recebeu a salvação. Aí no domingo, os irmãos ficaram tão felizes que ele recebeu a salvação e eu vi esse irmão sentado e eu falei, irmão, antes de eu pregar, você poderia testemunhar? Esse irmão ficou com o rosto vermelho, ele começou a ficar muito avermelhado. Por quê? Porque até no dia a dia, ele não conseguia falar diante das pessoas, mas imagina ir na igreja e falar diante das pessoas. Imagina quanta vergonha ele não deve ter sentido. Ele ficou com a cabeça baixa, assim. Ele falou, não, da próxima vez eu testemunho. Aí eu pensei, nossa, se eu falar para ele testemunhar da próxima vez, então cada vez que ele vier para a igreja, ele vai ficar com medo de eu mandar ele testemunhar, então ele vai acabar partindo da igreja. Aí eu falei, não, a próxima vez não. Por mais que seja curtinho, mas testemunha agora.
Ah, pastor, por favor, da próxima vez não dá? Eu conheço, se eu falar que para ele testemunhar a próxima vez, então ele vai ficar com medo cada vez que ele vier na igreja, então ele não vai mais ir para a igreja. Então eu falei, nossa, eu tenho que forçar ele a testemunhar. Testemunha mesmo que seja curto. Da próxima, não, curtinho. Não, da próxima vez, não, curtinho. Aí eu falei, irmão, se você não testemunhar hoje, eu não vou pregar. Aí esse irmão, como já não tinha mais saída, ele veio todo encolhidinho aqui para frente e com muita dificuldade ele veio para frente. Aí ele veio para frente. Aí ele veio com o coração. Por 2 minutos eu vou testemunhar. Aí ele começou a testemunhar. Ele pensou em testemunhar por 5 minutos, mas ele testemunhou por 20 minutos. Quando ele estava testemunhando, ele acabou se aprofundando nisso. Ele falando sobre Jesus Cristo que o salvou, ele acabou se aprofundando nisso. Por 20 minutos ele testemunhou. E esse irmão, ele ficou tão feliz. E naquele tempo, nós achamos tão gracioso aquele testemunho dele. Mas aí surgiu um problema. Mas toda vez que eu mandava alguém testemunhar, ele vinha primeiro. Aí eu falei, para de testemunhar, outra pessoa também tem que testemunhar. Ah não, pastor, só um pouquinho. Mas o pouquinho dele era 20 minutos. Quando eu vi, isso não era coisa do irmão, mas era uma coisa que Deus estava fazendo dentro dele. Pessoal, eu no começo, quando eu estava no seminário, eu orava por 1 hora. Nossa, como é que eu vou orar por 1 hora? Eu, por 2, 3 minutos, eu acabava toda a oração que eu queria fazer. Nossa, orar tá bom, mas orar por 1 hora, que tanta coisa tem para falar? Eu nunca tinha orado mais do que 5 minutos. Mas eu era um seminarista e eu pensava, nossa, eu tenho que orar. Eu tenho que orar por 1 hora. No nosso seminário, então a gente, lá no seminário tinha um armarinho que a gente se fechava para orar. E aí a gente orava, eu orei. E eu pensei, deu 1 hora, né? Aí eu orei até por causa dos meus tios. Aí eu pensei, nossa, agora já deu 1 hora. Aí quando eu abri os olhos, eu peguei o meu relógio e vi, só tinha passado 17 minutos. Eu pensei que tinha passado 1 hora, mas só 17 minutos? Muito triste isso. Aí, de novo, eu comecei a orar. Aí eu pensei, não, eu vou preencher essa 1 hora. Aí eu comecei a orar. Aí eu pensei, nossa, passou 1 hora. Aí quando abriu meus olhos, 25 minutos tinham se passado. Esse relógio está quebrado. Aí, terceira vez. Primeiro eu errei, segunda deu errado, terceiro eu pensei, eu vou preencher essa 1 hora de oração. Aí, essa terceira vez, quando eu estava orando, sem eu saber, o Espírito Santo, eu pude ver ele conduzindo o meu coração. Então, desde então, aquela oração que era cansativa, agoniante, chato, mas aí meu coração começou a ficar em paz. Quando eu abri os olhos, eu tinha orado por quase 2 horas. Sim, o que eu faço é cansativo, mas todas as coisas que o Senhor faz é fácil. Tudo que o Senhor faz é fácil. Pessoal, estando no seminário, pregar a palavra era muito difícil para mim. Os seminaristas, eles pregavam e quando eu tinha a chance de eu pregar,
Naquele tempo, eu estava lá em Daegu e a gente alugou um lugar e a gente convidava as pessoas ao redor para pregar a palavra ali. E aí chegou o dia que era para eu pregar. Naquele tempo, eu preguei sobre João capítulo 5. Eu tinha preparado tudo aquilo por algumas semanas. Mas eu não conseguia pregar, só comecei a gritar. Ai, por que o tempo não passa? Então, pelo menos já tinha que ter passado 40 minutos, mas não passava o tempo. E aí eu estava lá. Aí uma pessoa do meu lado falou, nossa, hoje a palavra ela teve muito efeito, né? Aí era para me consolar, porque eu só tinha gritado aquela noite inteira. Não era nem que a palavra tinha sido boa, mas é que eu só gritei, né? Que ele estava querendo dizer. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia, aí eu enxerguei a verdade de Deus, eu enxergando o coração de Deus. Ah, Deus trabalha assim, por isso não tem o que eu faça, mas é que eu tenho que descansar. E o problema que eu tenho que resolver, o meu problema do meu pecado, o problema das minhas trevas, todas essas coisas, porque eu não consigo fazer bondade, eu não consigo cumprir os mandamentos, eu não consigo fazer nada, eu não consigo orar, eu não consigo pregar, por isso Deus mandou a Jesus Cristo. Por isso não sou eu que tenho que fazer, é Jesus Cristo que tem que fazer, não sou eu que tenho que fazer, é Jesus Cristo que tem que fazer. Por isso as coisas começaram a se tornar muito fáceis. Então, por mais que eu pregue, porque eu prego mal, então as pessoas que vêm para mim são pessoas que querem receber a salvação. Então a maioria recebe salvação e é só um pouco que não recebe. Então, tinha um presidente de uma empresa famosa da nossa igreja, e há pouco tempo atrás ele faleceu. E quando ele estava vivo, eu me encontrei com ele, e eu tinha combinado de pregar o evangelho para ele. Era uma pessoa que eu nunca tinha me encontrado. Então, no sábado, às 9 horas da manhã, eu tinha combinado de me encontrar com ele naquela empresa, e eu estava esperando por ele. Mas não tinha nada que eu soubesse dele. Aí a nora dele, eu perguntei para a nora dele. A nora é uma irmã da nossa igreja. Irmã, me fala alguma coisa que você saiba do seu sogro. Só me fala uma coisa. Aí a irmã falou. Há pouco tempo atrás, um pastor falou para o meu sogro que ele era pecador. E naquele tempo, o meu sogro, ele começou a ficar bravo. Pastor, que pecado eu tenho para o Senhor me chamar de pecador? Que pecado eu tenho? Você já me viu cometer pecado? Esse senhor ficou bravo e por causa disso o pastor não sabia o que fazer e ele começou a procurar os versículos da Bíblia. Quando eu escutei isso, eu perdi todas as minhas forças. Por quê? Porque eu tenho que falar para ele que ele é pecador e que ele tem que receber a salvação. Mas uma pessoa que não aceitou que é pecador, então como é que eu vou pregar para ele? Aí eu pensei, senhor presidente, no coração do senhor não existe pecado. Aí eu pensei, nossa, como é que eu ia falar? Eu tinha que ir porque eu já tinha combinado com ele, mas eu não tinha o que falar. Eu estava muito agoniado. Mas o tempo estava passando, eu peguei o carro e fui. Quando eu fui, a secretária falou, você combinou com ele? Combinei, sou o pastor Park. Aí eu tomei um chá. Aí o pastor tem que pregar, né? Tem que falar. Mas eu não tinha nada para falar. Eu fui lá pregar para ele, eu fui pregar o evangelho para ele.
머리가 막 복잡하고 그런데 Aí minha cabeça estava girando e sem jeito de fazer nada, eu comecei a testemunhar minha salvação. Eu, desde criança, frequentei a igreja. Ah, é verdade, pastor? Sim, senhor. Com 19 anos, por causa do pecado, a madrugada eu ficava sofrendo tanto. Aí ele falou, espera, pastor. Sim, pode falar, senhor presidente. Pastor, com 19 anos, que tanto pecado você cometeu? Eu roubei a maçã do vizinho, roubei amendoim, e principalmente no inverno eu roubei caqui. Eu falei essas coisas. Aí ele falou para mim, esse presidente falou para mim, pastor, isso daí é pecado? E todos os jovens são assim. Quem é que não faz isso? Isso nem é pecado. Pecado? Sou eu que tenho muito pecado. Eu? Ele falou para mim, pastor, eu tenho tantos pecados. Quando eu estava no exército, a gente estava fazendo guerra e tinha algumas pessoas que morreram. E por causa da guerra, eu matei muitas pessoas. E por erro, pessoas que eu não devia ter matado, eu matei. Os nossos soldados. Se eu tivesse feito direito, eu não teria matado eles. Pastor, isso me deu tanta dor no coração. Aqueles jovens que estavam na flor da idade. Eu podia ter salvo eles, mas eu fui insensato, porque eu fui tolo. Eu matei tantos jovens que estavam na flor da idade. Eu tenho dor no coração. Então não fui. E porque naquele tempo eu fiquei no exército por 7 anos. Eu queria tanto sair do exército. Então, como meu amigo estava com tuberculose, eu peguei o raio-x, troquei o nome, coloquei meu nome e dei lá e falei, eu estou com tuberculose, então eu quero sair do exército. Eles falaram lá para mim. Aí eles falaram, você tem que... Aí eles falaram, tem que tirar de novo, né, o raio-x do seu pulmão. Daí tiraram e estava limpinho, ele só passou vergonha, né, descobrindo que ele tinha mentido. Então, depois de 7 anos, ele saiu do exército. Naquele tempo, o sogro dele ele tinha um negócio e ele queria fazer esse negócio. E aí ele dava bebida para as pessoas. Ele servia as pessoas. Eu vivi essa vida tão suja, pastor. Eu não consegui entender. Eu não sei, aquela nora dele não deve ter mentido para mim. Um pastor, ele é um senhor que falou que não, que como é que você me chamou de pecador para um pastor? Como é que ele falou tudo isso? E naquele momento que eu pude pregar o evangelho para ele, e ele recebeu a salvação na hora. Ele ficou tão feliz. Eu não prego muito bem. Mas Deus, Ele é que prepara tudo. Só para eu falar uma coisa e recebe a salvação. Porque Deus me manda essas pessoas. As pessoas pensam, o pastor Parker, ele prega muito bem. O que eu faço, não sou eu que faço. Porque eu faço mal. Deus mandou Jesus Cristo. Quando eu estava em Tegu, quando a gente começou o seminário,
eu ensinei o método para um irmão pregar. E todos os dias eu ia com ele e pregava, eu deixava ele do meu lado e pregava o evangelho para outras pessoas. Ele via isso, aí ele viu umas 10 vezes isso. Aí depois, aí quando era para receber só, eu pregava tudo, aí quando era só para pregar o evangelho, aí eu falava, eu estou ocupado agora. Aí eu falei, irmão, eu acho que é melhor você escutar para esse irmão do lado. Aí só ao final, o irmão ia lá e pregava, ele ficava tão feliz. Aí eu pregava metade, aí depois metade eu passava para esse irmão, e esse irmão, ele estava pregando muito bem o evangelho. Eu acho que Jesus Cristo me ensinou isso. Ele prepara todas as pessoas, faz falir, ele abaixa todo o coração. Ai, o que eu faço com o meu pecado? Como é que eu recebo a salvação? Eu sei que Jesus Cristo lavou meus pecados, mas eu não sei se eu fui purificado do pecado. Essas pessoas, quando chegam, é muito fácil delas receberem a salvação. Em Atos capítulo 8, quando Filipe foi pregar para o eunuco, também foi assim. Esse eunuco, ele estava sofrendo por causa do pecado, voltando. Ele foi para Jerusalém, quando ele estava voltando para casa, quando Filipe encontrou com ele, ele estava lendo Isaías capítulo 53. Ele foi... Então aí o eunuco perguntou, quem é ele? Ele está falando sobre ele mesmo ou está falando sobre quem? Então é muito fácil para o Filipe. Ele é Jesus. Jesus, ele derramou sangue por nós. Jesus Cristo foi chicoteado por nós. Jesus Cristo morreu por nós. E naquele momento ele recebeu a salvação. Então por isso, pessoal, vocês aprenderem bastante a Bíblia, vocês saberem bastante a Bíblia. Não é assim que vocês vão pregar bem. Pela fé. Eu acredito que Deus vai me ajudar, porque eu não sei direito. Deus sabe que eu não sei fazer bem. Deus é que vai conduzir o coração dele, que Deus vai permitir as pessoas para mim, que Deus permita as pessoas e que assim elas recebam a salvação. Isso é fé. A vida espiritual se realiza dessa forma. Não sou eu que faço, mas é Deus quem faz. Assim como lavar os pecados, eu me esforço. Não é eu que tenho que me esforçar para lavar meus pecados. Mas se eu deixar nas mãos de Jesus, Jesus Cristo vai fazer tudo. Isso é vida espiritual. Eu cometo pecado, eu bebo, eu adultero, eu jogo. Não sou eu que tenho que quebrar, não fazer mais isso. Deus, eu sou sujo, eu gosto de pecado, eu gosto de lascívia, eu sou assim mal, mas eu não consigo me desligar do pecado. Então que o Senhor faça isso por mim, porque se o Senhor fizer, eu vou conseguir. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por quê? Para que a gente fosse salvo. Por isso, pessoal, a salvação, nascer de novo, ir para o céu, receber a salvação, é muito difícil eu fazer, é muito cansativo e não dá. Moisés é uma pessoa que veio 1500 anos antes de Jesus Cristo. Quando ele saiu do Egito, ele recebeu os 10 mandamentos. Quando ele recebeu esses 10 mandamentos, então por 1500 anos, o povo de Israel, eles queriam cumprir os mandamentos, mas nenhuma pessoa conseguiu cumprir os mandamentos. Todos eles quebraram os mandamentos. Por isso, quando eu estava em Daejeon, em 1990 até 2004, que eu pastoreei na igreja de Daejeon, quando eu ia no domingo pregar, os irmãos estavam todos sentados ali. Então, eu olhava para os irmãos e o que eu achava muito gracioso, aquele irmão, a esposa dele recebeu salvação primeiro, porque ele não queria deixar a esposa dele receber salvação, ele tomou veneno de rato para parar. Aquele outro irmão foi o irmão que gritou que ia estourar a igreja. Esse outro irmão, ele entrou no meio do culto e começou a gritar, impedindo que a gente tivesse culto. Aquele outro irmão, ele não acreditou na esposa dele, ele perseguiu a esposa porque estava frequentando a nossa igreja.
Quando eu via isso, eu percebi que eu precisava de um gravador de vídeo. Aqueles irmãos que estavam contra a igreja, gravando eles, depois, quando eles receberam a salvação, a gente queria mostrar para eles, aconteceu isso na igreja. Eu tinha esse coração de querer mostrar o passado para eles. Aquele irmão que queria estourar a igreja, aquele irmão que veio gritando no meio do culto. Eu queria gravar tudo isso. Esses irmãos, não foi porque eu falei bem, foi Deus que trocou eles, deixou eles sentarem aqui na igreja e daquela forma humilde, eu vendo aquilo, antes de eu pregar, só de olhar para o rosto desses irmãos, eu ficava cheio de graça. Quando eu estava em Daejeon, eu fui em 1990 até 2004, quando eu olho para o passado, eu não fiz nada. Mas Deus trabalhou dentro da nossa igreja. Isso foi muito grande. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por quê? Porque nós sozinhos não conseguimos ser salvos. Nós sozinhos não conseguimos vencer o pecado. Nós sozinhos não conseguimos vencer a maldade. Nós sozinhos não conseguimos ficar limpos. Por isso, Ele queria nos salvar dali. E nos deu o seu Filho unigênito. Por isso, Deus, quando Ele nos vê, Ele não manda a gente fazer alguma coisa. Mas Ele manda o seu Filho Jesus Cristo. E Ele fala, Jesus, você faz. Você vai lá e lava o pecado do pastor Oxupark. Você vai lá e você justifica o pastor Oxupark. Você vai lá e você liberta aquela pessoa do pecado. Você vai lá e você faz aquela pessoa se tornar pecador do Evangelho. Então, todas essas coisas, Ele não depositou nas nossas mãos, mas depositou nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas muitas pessoas não sabem disso. E elas é que querem fazer. Na nossa igreja, ultimamente, pregando a palavra, uma vez, na nossa igreja, tem uma pessoa de 60 anos. Eu preguei o Evangelho para ele. Pregando o Evangelho para ele, foi a primeira vez que eu encontrei uma pessoa assim. Quando eu encontro as pessoas, a gente pode ver o que elas ficam se gabando, o que elas querem mostrar o que elas fazem bem. Mas esse senhor, ele não tinha nada disso. Aí eu pensei, nossa, como é que existe uma pessoa assim? Aí eu preguei o Evangelho para ele e ele, de uma forma muito natural, recebeu a salvação. Aí depois de um tempo, eu me sentei e conversei com ele novamente. E aí ele começou a falar ele começou a testemunhar o seu passado. Até pouco tempo atrás, ele era presidente de uma empresa que estava indo muito bem, mas ele faliu completamente. Ele acabou se divorciando da esposa, ele perdeu todas as coisas. E assim, dentro do coração dele, o coração dele ficou humilde. E na hora ele recebeu a salvação. Ele recebeu a salvação e ele ficou muito feliz. Nossa, Deus amou esse senhor, porque com o coração alto ele não poderia receber a salvação, então Deus fez ele falir, ele permitiu essa dificuldade, depois ele fez ele receber a salvação, depois Deus ele fez ele poder viver para sempre pelo Evangelho. Então, quando eu vejo esses trabalhos de Deus dentro da vida das pessoas, eu fico muito agradecido. E assim também, ultimamente tem uma irmã que recebeu a salvação, uma irmã bem gorda. Eu acho que é a irmã mais gorda da nossa missão. Essa irmã recebeu a salvação. Ela viveu uma vida passada tão difícil. Ela queria se suicidar e ela cortou até o próprio punho.
Aí o pai dela encontrou ela nesse estado e aí levou ela para o hospital. E daí, como o nervo dela morreu, ela não conseguiu mais trabalhar e ela estava tendo uma vida muito difícil. Mas depois que ela recebeu a salvação, ela começou a ser transformada. Tanta dívida que ela tinha, Deus, Ele resolveu para ela. Ela não tinha sono, ela dormia 10, 15 minutos por noite, mas depois que ela recebeu a salvação, 2 horas, ela dormia 20 minutos, depois que ela recebeu a salvação, 2 horas, e ultimamente ela dorme 7 horas. E ela era tão gorda, em um mês ela emagreceu 7 quilos. E aí um dia, porque ela estava com tanta dor no braço, ela foi para o hospital, e aquele nervo que estava morto, ela falou que estava revivendo. Quando eu vi Deus trabalhando na vida aquela irmã veio para mim e falou: pastor, eu tenho essa dificuldade. E eu não fico preocupado, por quê? Irmã, Deus está trabalhando dentro de você. Irmã, não tem nada que você tenha que se preocupar, porque é muito óbvio que Deus está trabalhando na sua vida, é muito claro. Então, não é porque eu faço alguma coisa bem, então não tem nada que eu tenha que fazer. Deus é quem faz. E o que Deus faz é muito impressionante. Por isso, cada irmão que vem na nossa igreja, Deus vai transformando. Cada irmão, Deus vai transformando. Há pouco tempo atrás, veio uma pessoa na nossa igreja. Ele veio para o culto de domingo e ele é professor de uma faculdade. Ele teve muitas dificuldades e problemas. Eu não posso falar tudo isso agora, mas no final, eles não conseguiram dar o salário para eles, aí eles foram a julgamento, e ele estava passando por muita dificuldade. E aí depois ele falou: nossa, agora eu sei por que teve todo esse problema. Eu não podia fazer nada por ele, eu não podia ajudá-lo de nenhuma forma. Mas eu somente falei para ele: como Deus morreu na cruz nos amando, por que Deus mandou Jesus Cristo na cruz e daí ele recebeu a salvação? E daí ele voltou para casa. Aí depois de 2 dias, ele me procurou e ele estava muito feliz. Pastor, naquele tão curto tempo, Deus resolveu todas as coisas. Ele ficou tão feliz, ele ficou tão alegre. Ontem, um jornalista fez uma entrevista comigo. Ele perguntou sobre o YYF e aquele entrevistador me perguntou como os estudantes são transformados. Ele pediu para eu falar sobre isso. E assim, de uma forma muito natural, quando eu estava... O legal de ser entrevistado é que vocês podem escutar ou não, mas o entrevistador tem que escutar para poder escrever depois. E aí eu comecei a explicar para ele como é que as fases deles serem transformados, como eu recebi a salvação, como é que os estudantes do YYF são transformados, como Deus nos ajuda. Eu fiquei muito agradecido. Pessoal, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos abençoou. E nós que estávamos afundados no pecado, Ele nos salvou. E para nos salvar, para nos tirar desse pecado, Ele trabalhou continuamente. Por isso, em Apocalipse capítulo 20, a partir do capítulo 21, então é um mundo sem pecado, sem ter relação com o pecado, sem ter relação com a morte, o mundo eterno. Ele vai nos conduzir para esse mundo, para um mundo que não tem nada a ver com o pecado novamente. Então, continuamente, sem descansar, Ele está trabalhando nisso. Neste momento, vocês também, para todos nós, Deus está realizando esse trabalho. Por isso, nós não temos que fazer alguma coisa. Vocês têm bastante pecado? Olhem para Deus. Deus vai resolver o problema do seu pecado. Vocês têm dificuldades? Então, agora,
o motivo de Deus ter mandado a Jesus Cristo é porque o seu problema, a sua dificuldade, Jesus Cristo veio para resolver tudo isso. Agora, não tentem vocês resolver. Jesus, onde o Senhor está? O Senhor falou que veio para resolver meus problemas. Então, se eu tenho tanto pecado, por que o Senhor não resolve? Eu tenho tantos problemas. Eu tenho problema na faculdade, na família. Eu tenho problema de doença. Por que Deus não está trabalhando? Jesus, trabalhe. Por favor, me ajude. Então, assim, se vocês depositarem nas mãos de Deus, Jesus Cristo vai poder trabalhar na sua vida, mas só se você depositar. E aí, Jesus Cristo vai poder trabalhar de uma forma muito assustadora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos. E todo que nele crê para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Escutem bem, pessoal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que não é para que aquele que faça boas obras não pereça, para aqueles que cumprirem os mandamentos que não pereça. Não é aquele que oferta bastante para que não pereça. Não é para aquele que vive de uma forma bondosa que não vai perecer, mas para que todo que nele crê. Jesus veio para me salvar. Então, Jesus vai resolver todos os meus problemas. Então, nesse momento, eu vou deixar toda a minha vida nas mãos de Jesus. Eu vou deixar toda a minha vida nas mãos de Jesus. Isso é crer. Isso é crer. Pessoal, frequentando a igreja não conseguia acreditar em Jesus, porque era muito cansativo para mim, porque eu tinha que me esforçar. Mas quando eu estava muito cansado, eu depositei nas mãos de Jesus, e desde então, Jesus começou a abençoar a minha vida e começou a conduzir de uma forma muito abençoada. Então, eu não consigo nem expressar tudo, mas eu posso ver que Deus está me conduzindo para um caminho abençoado. Estimados amigos, hoje de manhã, neste momento, Jesus Cristo está querendo trabalhar em suas vidas. Todas as coisas que foi difícil para vocês fazerem, agora, deixem todas as coisas e deixem nas mãos de Deus, de Jesus Cristo, porque assim Deus vai poder trabalhar por nós. Assim como a célula-tronco, ela se dá do vegetal da árvore, se a folha machucar, ela vai lá e cura. Se a flor for machucada, então ela cura. Então, esse é o trabalho da célula-tronco. Então, essa célula da folha, célula do galho, célula do tronco, todas as células são diferentes, mas essa célula-tronco, ela não tem a sua própria célula, mas ela faz o trabalho de curar qualquer célula. Então, Deus, Ele fez essa célula da imagem de Deus. Então, o trabalho de Deus é esse trabalho da célula-tronco, de curar o doente, de lavar o pecado do pecador, de limpar o que está sujo, de dar felicidade para aqueles que estão em sofrimento. Deus faz esse trabalho é de Deus. Por isso que vocês creiam nesse Deus. Esse Deus vai te conduzir, vai te conceder a sua bênção. Por isso, as suas vidas, para vocês pode ser difícil, mas Deus vai conduzir de uma forma agradável e abençoada. Pessoal, realmente, Deus vai permitir com que vocês possam viver diante da esperança. Vamos todos orar.